Fala, nação, sejam todos bem-vindos ao canal Fla Web Mengo. Tá? Mais um corte aí de notícias do Mengão, corte e react, show de bola. Amanhã tem Flamengo e Milionários, tá? E o Mengão tem que passar por cima, entendeu? Para garantir o segundo lugar, tá? Para não ficar ficar dependendo de ninguém, entendeu? Ele tem que ganhar, mano, Milionários. Uma vitória simples, eu acho que já tá de bom tamanho aí para garantir aí, beleza, galera? Vamos aí pro react. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, galera. Vamos que vamos, hein? Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte. Daqui a pouco, claro, a gente vai mostrar como foi o futebol solidário que arrecadou dinheiro para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas antes vamos falar de Flamengo, porque amanhã o Flamengo decide classificação para as oitavas da Libertadores. É contra o Milionários da Colômbia. O jogo é no Maracanã e é pra lá que eu vou. Duda Dal Ponte vai trazer as informações do Flamengo. De La Cruz estava com dor no joelho, Pulgar tá treinando. Conta tudo pra nós aí, Dudinho. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje à tarde o Flamengo faz o último treino antes de enfrentar o Milionários da Colômbia amanhã aqui no Maracanã. E o time vai ter novidades, porque o Pulgar, que está fora desde o final de abril, quando torceu o tornozelo no clássico contra o Botafogo, está treinando normalmente, está com o melhor preparo físico e deve vir para o jogo. A dúvida é se o técnico Tite vai colocá-lo no time titular ao lado de Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O Tite gosta dessa formação e, inclusive, no começo da temporada, desenhou o meio de campo assim, antes de o Gerson ter que se afastar para fazer uma cirurgia nos rins. O De La Cruz deu um susto na galera na semana passada, quando ele levou uma pancada no joelho na partida contra o Amazonas. Teve aquela cena que ele usou gelo no banco, mas tá tudo certo com ele vem para o jogo. A dúvida mesmo fica por conta do Léo Pereira, que segue tratando uma lesão na coxa. E o Bruno Henrique também é dúvida, porque ele foi desfalque do Flamengo nas últimas 3 partidas com problema no tornozelo, e no treino de hoje vai ser decidido se ele vem ou não para o jogo, Escobar. Valeu. E a situação de classificação, Duda? Por exemplo, se o Bolívar perder para o Palestino, gente, o Flamengo pode até ser líder do grupo ainda, né? Exatamente. Vamos passar então um panorama para a galera, porque o Flamengo, no momento, é o segundo colocado do Grupo E, com 7 pontos, exatamente a mesma pontuação do Palestino, que vem logo atrás. A diferença está no saldo de gols. O Flamengo tem 4, enquanto o Palestino tem menos 3. E essa grande diferença faz com que o Flamengo precise só de uma vitória simples amanhã aqui no Maracanã contra o Milionários para se classificar. Mas sim, o Flamengo pode ainda conseguir a liderança do grupo. Mas para isso precisa vencer amanhã o Milionários e torcer para que o Bolívar perca do Palestino amanhã também por conta do saldo de gols. Mas esse placar entre Bolívar e Palestino não pode ser elástico, Escobar. Bota na tela a última publicação aí do Marcos Braz e ele coloca ali 3 pontinhos, reticências, entrando e uma onda. Essa publicação foi feita 00:03 de ontem para hoje. Rapaz, eu confesso que eu já vi algumas versões, algumas possibilidades, né? Primeiro se falou que pode ser relacionado a alguma contratação, por conta da janela que vai se abrir. Outra situação em relação ao Cacau Cota, que ele e o Marcos Braz vem tendo ali algumas rusgas, muito por conta do que o Cacau quer fazer na política, também vai vir como vereador, candidato a vereador. Mas assim, tem a terceira via. E a terceira via foi dita pelo nosso ouvinte na Rádio Band News FM Rio. O João Lidton vai me confirmar o nome do nosso ouvinte, que eu esqueci agora. Mas ele falou o seguinte: o Al Hilal, o Sandro Viana, nosso Sandro Viana, ele afirmou que o Al Hilal tem o apelido Big Wave, que traduzindo é uma grande onda. E lá, no mundo árabe, se fala da possibilidade do Al Hilal contratar o Rafael Leão, atacante português do Milan, e vai pagar 500 milhas de reais, tá? 500 milhões de reais para trazer o Rafael Leão. Só que, como o Rafael Leão é português, é mais um jogador europeu, é mais um estrangeiro, e o Al Hilal já tem o limite de jogadores estrangeiros. E aí teria que negociar um. E esse um seria o Michael.
Pô, não é o Jorge Jesus? Não é o Jorge Jesus. Caramba, o pessoal Não já é. estava agoniado. Mais Jorge uma Jesus viúva, cara. Mais uma viúva do meu lado. Eu não aguento isso, Não, mas cara. na verdade eu acho que não é o Michael. Não? Eu acho. Na moral, essa música me pega muito. Não, mas a informação que eu tive é que Gabriel Medina é o novo reforço. Ou então pode ser também o vocalista do Tchacabum, de Onda Onda, Olha a Onda. É verdade. Quem lembra dessa música? É verdade, bela música. por Mas, sinal. não sei, cara. Michael, quem sabe? Estavam se falando muito no Michael, realmente. É a mesma posição. É. Jogadores que ocupam a mesma faixa do campo. E ele queria voltar, né? Estavam falando que o Michael estava Então, querendo e fala-se voltar. muito que existe um acordo de cavalheiros entre o Michael e o Braz, de que quando houver a possibilidade do Michael voltar, a escolha dele vai ser o Flamengo. E aí eu pergunto a vocês, seria uma boa? Eu falei aqui com relação ao Vasco, jogador bom nunca é demais em equipe nenhuma. Só que tem que ver se ele é interessante para o Tite, né? Se o Tite procura esse tipo de jogador. Eu tenho informações que o Flamengo precisa de um extremo. O Michael faz o lado direito também, Sim. principalmente pelo lado direito, porque do lado esquerdo, Não vai ter espaço. do lado esquerdo, Bruno Henrique e Cebolinha. Hoje o Bruno Henrique é reserva no Flamengo do lado esquerdo, a gente já compreende o motivo do lado Exato. esquerdo estar preenchido. Do lado direito só tem o Luiz Araújo, que é um pé canhoto, às vezes com o pé direito também pode ser interessante. O Luiz faz também o lado esquerdo. Dentro do que o Flamengo, do que eu vejo do Flamengo como equipe, seria uma contratação que encaixaria muito bem ali em termos de elenco. Acho que não vem para jogar. Mas, Flávio, eu vi também, cara, que é bem possível que pinte alguma proposta pelo Bruno Henrique. Acho que do futebol turco, né? futebol turco, Allianz, porra, alguma coisa assim. Sim. Então, Allianspor. rolou esse boato. Não é nada concreto ainda, mas sabe onde há fumaça, há fogo. Então pode ser que pinte alguma coisa. Bruno Henrique, lembrando, tem um contrato de 3 anos. Muita gente reclamou com um contrato muito longo. Mas eu acho que o Bruno Henrique, ele tem, inclusive, jogado bem, cara. Ele tem um físico foi titular, impressionante. né? Um período agora, até com a lesão do Cebola. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ser sincero para vocês. Se o Michael tiver a possibilidade de vir, eu me disponho a pagar o Uber do aeroporto até o Ninho do Urubu. É tudo que eu posso também. Infelizmente, não dá para fazer mais. Estamos aqui nesse palco do jogo decisivo do Flamengo nessa Copa Conmebol Libertadores. Amanhã, 21 horas, esse jogo contra o Milionários. O Flamengo esperava até, certamente, estar já classificado, mais tranquilo, mas ainda tem uma missão a cumprir nessa fase de grupos. Tem de vencer, pelo menos por um golzinho de diferença ali. Placar mínimo já resolve. O Flamengo avança às oitavas de final e aí dissipa qualquer possibilidade de crise, né? Porque imagina o Flamengo com todo o investimento, tudo que tem, tudo que colocou nessa temporada, ficar fora da fase mata-mata da Copa Conmebol Libertadores. Você estava falando aí se é Alan ou Alan. É Alan. A gente perguntou para ele ano passado ainda na apresentação dele no Ninho do Urubu. É Alan. Tá bem ali no meio de campo, talvez não no nível ainda da época do Atlético Mineiro, mas vem bem. E vem bem há basicamente um mês, porque o Pulgar, que está liberado, pode ser que até seja uma opção do Tite para essa partida, mas o Pulgar está liberado, só que não joga um mês. 28 de abril, que foi a última vez que o Pulgar entrou em campo no clássico contra o Botafogo, uma entorse no tornozelo esquerdo, agora que já está na fase final ali, já se recuperou na verdade, ficou fora da última partida, mas ele está recuperado, era o titular absoluto, a gente podia dizer, do meio de campo, mas agora perdeu alguns passos. Vamos ver o que o Tite vai observar nesse meio de campo para essa partida tão importante, que requer ritmo, né? Requer ritmo, intensidade e uma pressão muito grande para o Flamengo vencer essa partida aqui no Maracanã. Eugênio Leal, já faz algumas semanas você vem dizendo o Flamengo vai ganhar as 2 últimas. Você cravou aqui. A primeira já foi, com goleada, contra o Bolívar. Você mantém o seu pensamento, seu palpite? Olha, Abel, se o Flamengo não vencer o Milionários, que é o último colocado do grupo, que já não tem chance de classificação sequer para o play-off da Sul-Americana, eu acho que aí o Flamengo não merece nem passar de fase, né? Porque está jogando no Maracanã, em casa. Não que o Milionários seja um time ruim, não é. É um bom time. Aliás, estava até olhando ontem, estudando para a semana, as estatísticas da Libertadores, na fase de grupos,
o time que mais finalizou foi o Milionários. Tem 95 finalizações na fase de Então, grupos. eles têm que pôr aquela velha frase, os caras têm que pôr o pé na forma. Como diria Luiz Penido, o grande garotão da galera. Bota o pé na forma, bicho. São 6 gols marcados em 95 finalizações. Ou seja, o time tenta, mas não converte. Então, acho que, assim, o Flamengo é a hora do foco, é a hora do jogo mais importante, é a hora que não pode decepcionar de jeito nenhum, é jogo decisivo para entrar com um clima mesmo de final de campeonato. E eu acho que o Flamengo tem condições, sim, vai ganhar. Repito, mantenho a minha opinião. O Flamengo vence o jogo amanhã, vai a 10 pontos e acho também que o Bolívar derrota a equipe do Palestino lá na altitude e vai ficar em primeiro lugar do grupo. É minha expectativa, minha projeção já há algumas semanas, né, Bel? E eu acho que vai ser assim. O Milionários vem aqui já eliminado, muito abalado, porque imaginava que essa pudesse ser a Libertadores para virar a chave, né? Para que o time conseguisse chegar à Libertadores pela primeira vez, assim, com uma campanha mais forte. Só que não, né? Impressionante. Repito, não é um time ruim, mas não consegue acertar em nível internacional. Tem uma grande torcida, muita mídia lá na Colômbia, mas não foi dessa vez que o Milionários se destacou na Libertadores. Acontecendo o que todo mundo espera, o mais provável, vitória do Flamengo, o Bolívar também garantindo a sua primeira colocação, enfrentando o Palestino em casa, obviamente o Flamengo classifica. Mesmo assim é decepcionante, né, essa participação do Flamengo na primeira fase. Não é, professor e André? O que todo mundo esperava era o Flamengo numa liderança e com tranquilidade, né? Eu colocaria muito decepcionante. Primeiro, porque o grupo foi considerado super acessível depois do sorteio. Segundo, por ser super acessível, é questão de primeiro lugar. O Flamengo realmente deu muita sopa as derrotas para o Palestino, influenciou aquela derrota, porque o Palestino é o clube que matematicamente pode complicar o Flamengo por conta daquela derrota do Flamengo para o Palestino. Mas eu acho que na prática, o Flamengo pega um adversário já sem nada a fazer na Libertadores. Eu acho que é mais isso do que propriamente uma possível baixa qualidade do time do Milionários. Em outras condições, o Milionários é um time que poderia até complicar o jogo, mas não tem motivação. Então o Flamengo deve ganhar esse jogo e assistir o Bolívar ganhando e sendo o primeiro do grupo. E aí despachando o Milionário com um número até significativo, o Palestino com um número de pontos significativo. O Palestino cairá fora com 7 pontos, eventualmente perdendo a última partida. É uma pontuação bem alta, graças aos escorregões do Flamengo nesse grupo, né? O Flamengo deixou muito ponto pelo caminho. E o Flamengo passando em segundo, repito, é o mais provável. A não ser que o Bolívar perca em casa, enfim. Dificulta o caminho do Flamengo, é óbvio, mas não tira o favoritismo, na minha opinião. O time pode crescer dentro da competição, como já cresceu nos últimos jogos, quando goleou o Bolívar, quando foi muito bem contra o Corinthians no Brasileirão. E pode chegar ao título, pode chegar numa final. E, obviamente, né, Pedro, o Flamengo passando em segundo, eu imagino que seja o segundo lugar mais temido no sorteio para as oitavas, né? Geralmente encarna esse papel, né, Abel? Com o Flamengo passando em segundo lugar, já aconteceu recentemente, passar em segundo lugar do grupo, e encarna esse papel de segundo lugar tão temido assim, e teve dificuldade em decidir segundo. Ano passado, por exemplo, acabou eliminado pelo Olímpia, por exemplo. Então, é uma situação não muito agradável você também passar em segundo lugar e ter que decidir fora. Mas, certamente, se você pegar, por exemplo, vamos dizer, o Palmeiras, que costuma fazer o primeiro lugar geral, a melhor campanha, melhor dizendo, da fase de grupos da Libertadores, pega um Flamengo e Palmeiras logo nas oitavas, você não dá para apontar nenhum favorito nesse sentido, né? Fica ali uma briga de cachorro grande, como diria o saudoso Apolinho, o Washington Rodrigues. Então, fica mais nesse sentido aí, de que o Flamengo, por tamanho investimento, pelo time que tem, pelas peças que tem, pelo treinador que tem, ele entra ali como um, se não favorito, dependendo do confronto, pelo menos de igual para igual, com um grande tricampeão da América, como é o Palmeiras. Agora, só voltando um pouquinho, Abel, você falava aqui desse jogo contra o Milionários, a importância tamanha que existe e tudo mais. Seria importante também para o Flamengo tentar resolver logo essa parada
contra o Milionários, não transformar nada em drama, criar uma atmosfera bem favorável no Maracanã, como foi no jogo contra o Bolívar, que foi bem rápido, porque tem um elemento aí que é a questão do Gabigol também, né? Porque vai ser o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã depois da questão com a camisa do Corinthians. Houve algumas manifestações na partida lá contra o Amazonas, mas o primeiro jogo com a torcida no Rio de Janeiro vai ser aqui. O Gabigol, que foi tão saudado contra o Bolívar, aqui atrás do gol, deu beijos, foi ovacionado e tudo mais. Essa maré virou bastante, então um jogo complicado e o Tite poderia recorrer, por exemplo, ao Gabigol, o Gabigol vai estar aqui por trás, a torcida pode se demonstrar um tanto quanto irritadiça, a gente vai ter esse termômetro também. Então é um jogo para o Flamengo tentar resolver o mais rápido possível para afastar qualquer possibilidade de terremoto, digamos assim, principalmente nessa parte da temporada, né? Confesso que eu tô com um ponto de interrogação aqui, tô com uma dúvida. Gabigol vai ser ignorado, vai ser cornetado, vai ser vaiado, entrando ou não, mesmo que não entre, ele vai estar ali. Normalmente no segundo tempo, os jogadores que estão no banco de reservas ficam num aquecimento. Qual será a reação do torcedor rubro-negro nesse reencontro com o Gabigol no Maracanã, depois do episódio Camisa do Corinthians? Nesse aspecto, a paralisação do campeonato foi positiva para o Gabigol. Meu Deus do céu, velho. Porque o tempo ameniza, né? Será? O tempo ameniza. Eu não estou dizendo que a recepção será boa. Mas se fosse no dia seguinte, a coisa seria bem pior. Agora já passou, já teve um jogo, já teve um tempo. O torcedor passou o final de semana sem ver jogo de futebol, 2, aliás, e tal. É Mas não claro que esqueceu, isso não apaga o que aconteceu. Mas o tempo vai diminuindo a pressão, as dores. Mas, de qualquer forma, já falei aqui e repito, o Gabigol só vai reconquistar a torcida do Flamengo com desempenho em campo. Vamos comparar. Com gols. Vamos comparar com as últimas vezes. Eu acho que, primeiro, de cara, ele não terá seu nome pedido, como era comum no Maracanã. Segundo, na hora que aquecer para entrar, as pessoas vão se dividir. Ou talvez se dividir, não, mas em 3 partes. Alguns acho que ignorarão, como você falou. Outros vaiarão, eu acho que haverá um burburinho ali, e outros, tentando abafar a vaia, aplaudirão. E aí é com ele. Aí ele vai precisar mostrar a bola, o que ele precisa mostrar há muito tempo, né? Eu também tenho muito essa sensação, que eu acho que a gente vai ter de tudo. De gente apoiando, de gente criticando. A questão é que qual grupo será maior. Então, e acho que é importante, mas o que é fato é que acho que apelo, dentro de uma forma geral, ele diminuiu. Para mim, isso é claro. E a grande discussão do Gabigol no time do Flamengo é muito mais pelo apelo popular, porque hoje, tecnicamente, já não de hoje, de algumas semanas, é inquestionável o banco dele. Assim. O Pedro, hoje, que acho que é o cara que mais seria, pensando em posicionamento, o cara para disputar com ele, ele e o De La Cruz são os caras mais consistentes da temporada do Flamengo. Então, assim, o grande trunfo que o Gabigol teria para poder, de repente, ter maior minutagem, maior espaço, vinha da arquibancada. Eu acho que ainda ele vai ter uma fonte, uma base ali, mas não tão grande como já foi. Olha, amanhã, então, 9 da noite, Flamengo e Milionários, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus também. No Star Plus você pode assistir esse jogo. Com o De La Cruz, nós temos tela do De La Cruz, é isso, Leão? Se chegou a ser dúvida, o Pedro Henrique Torres já vai trazer mais informações, mas como diz a nossa tela, ele deve jogar contra o Milionários. Na temporada, sem contar o Campeonato Carioca, são 12 jogos do De La Cruz, é o segundo no elenco nesse quesito, 12 jogos, 2 gols, 2 assistências, 26 chances criadas, muitos duelos vencidos, ele lidera em todos os quesitos, até em desarmes. Olha como chama a atenção esse desempenho do De La Cruz com a camisa rubro-negra logo na sua primeira temporada. Ele volta mesmo? Isso já é certo? Ainda há alguma dúvida? Pedro Henrique Torres. Ele volta não, ele joga, né? Olha, Bel, a não ser que exista um problema de última hora no treinamento de hoje à tarde, que todos os rubro-negros esperam que não aconteça, ele vai para o jogo, porque foi só um susto. Deu um susto mesmo também
na torcida aquela imagem dele saindo de campo no jogo contra o Amazonas, colocou uma bolsa no joelho, e questão de joelho para o De La Cruz um pouco mais temerária, digamos assim, mas era o joelho esquerdo, que ele tinha um problema crônico até nos tempos de River, em alguns momentos ficou afastado, mas foi só uma pancada mesmo na reavaliação na sexta-feira, quando voltou aos treinamentos no Ninho do Urubu. Fez um regenerativo, depois ficou mais um tempo na academia no dia seguinte, só que já voltou aos treinamentos. O Flamengo até postou fotos dele, enfim, vai para o jogo, a não ser que tenha um problema de última hora, e é o motorzinho do Flamengo nessa temporada, né? A gente falando aí de Gabigol, o Gabigol que foi ovacionado contra o Bolívar e virou a chave completamente depois desse episódio com a camisa do Corinthians. O De La Cruz tem pouquíssimo tempo de clube e a torcida já fica enlouquecida com ele assim. Foi muito aplaudido contra o Bolívar aqui no Maracanã. Então é um xodó, virou uma espécie de xodó, porque representa bastante do que o torcedor quer ver em campo. Ele tem técnica, tem vigor e tem muita entrega também o tempo todo. Aquele baixinho onipresente, está em todos os lugares do campo. Então a torcida ficou muito assustada com a possibilidade de perder o De La Cruz para esse jogo importantíssimo contra o Milionários. Quando foi dada a informação que era só um susto, todo mundo aliviou, vieram aqueles memes na internet, graças a Deus, estava orando, alegria. Então, expectativa muito em cima do De La Cruz mesmo. É aquele cara que já chega no clube vendendo camisa, né, professor? Chegou chegando. Respondendo a pergunta ali, quem é o craque do atual Flamengo, eu acho que o De La Cruz hoje, na prática, é aquilo que o Arrascaeta representava até pouco tempo. Ele está entregando isso. Tá? Até porque tem tido... E o Arrascaeta não mais. E o Arrascaeta não mais, não tanto. Acho que ele ocupou esse lugar. André Donk, fale de La Cruz, André. Para mim é o protagonista do Flamengo ao lado do Pedro. Assim, são os caras mais consistentes que ele tem jogado. Obrigado, Andrezito. Eu tava esperando para ver se ninguém ia citar o Pedro aqui. Não, para mim Já foi citado. Ele tem tudo para fazer um ano mais goleador dele. Acho que se ele mantiver a média, ele vai passar os 35 gols que ele marcou em 2023. É impressionante o que tem feito, mas o De La Cruz, que assim, além do jogador em si, que o professor falou, concordo, na importância que ele vem tendo, tem dois aspectos para mim que ainda potencializam o efeito dele no time. Sem bola, a contribuição dele é imensa. E se o Flamengo melhorou no quesito sem bola, sob o comando do Tite, também passa muito pelo dinamismo do De La Cruz. E outra é a versatilidade que ele oferece. Então, assim, ele pode jogar mais aberto pela direita, pode jogar de segundo volante, pode jogar centralizado, acho que não é o mais adequado, mas tem essa possibilidade. Enfim, é um cara que, dentro do que o Tite pensa para uma partida ou outra, durante um jogo, ele consegue se adaptar rapidamente. Então é um cara que tem sido... Olha, a parada é dura, né? Porque o Scarpa tem jogado muito bem, mas eu ainda acho que ele é a grande contratação até aqui do futebol brasileiro do ano. Abel Neto só não disse que De La Cruz é a Arrascaeta dos tempos modernos, porque a Arrascaeta ainda faz parte dos tempos modernos. É isso aí, galera. Esse vídeo foi o react das notícias de hoje aí, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Amanhã tem Flamengo e Milionários. Muitas vaias pro Gabigol. Gabigol, pode cantar para subir, pode ir pro Corinthians, vai ficar com salário atrasado no Corinthians lá, vai chorar, vai reclamar, vai fazer birra, né? Pois é, entendeu? Pode meter o pé, bastante, galera, bastante vaia pro Gabigol, ingrato, canalha. Gabigol é canalha, Gabigol é moleque, então Gabigol pra gente, já era. Valeu, galera? Então é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela força, dá aquela moral aí. Valeu, nação, tamo junto, até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!